Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Prosseguindo com o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, analisaremos hoje o capítulo de número 6, versículos 13 até o versículo 20. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, revela ao nosso coração a sua vontade através deste estudo. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O objetivo desse estudo: analisar em que consiste a nossa esperança. Deus jurou, Gênesis 22:16, a Abraão que o abençoaria, Gênesis 22:17. Ele jurou por si mesmo, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, versículo 13. Percebemos então o autor falando no versículo 13 que Deus fez uma promessa a Abraão, já que ele não tinha ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo. Analisaremos em que consiste essa promessa e esse juramento de Deus. A promessa foi a Abraão, mas se estende a seus descendentes, os herdeiros da promessa, conforme o versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, aquilo que Deus prometeu para Abraão é um benefício, dos herdeiros da promessa. Nós, então, podemos nos considerar herdeiros da promessa de Deus a Abraão. Em Abraão, todos os que creem são abençoados através de seu descendente Jesus, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Não é em Abraão que todas as famílias da terra são abençoadas, mas na vida daqueles que creem em seu descendente Jesus. Se nós observarmos, então, nós não somos abençoados em Abraão. Nós somos abençoados no Senhor Jesus, que é o descendente de Abraão. É importante nós considerarmos isso. Mediante a promessa e o juramento do Criador do céu e da terra, duas coisas imutáveis, versículo 18, temos esperança de um futuro glorioso. O versículo 18 diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas imutáveis? Nada mais é do que a promessa e o juramento. A promessa de que por meio do descendente de Abraão nós seríamos abençoados, isso é a promessa, e esse juramento que Deus fez quando ele quis ressaltar o quanto seria fiel à sua palavra. Nossa esperança penetra até o lugar mais profundo possível, além do véu, onde somente o sumo sacerdote podia ir uma vez por ano, e isto após todo um ritual de purificação. Além do véu está a presença de Deus. Nossa esperança se fundamenta na presença de Deus em nossas vidas, hoje e eternamente. Nosso sumo sacerdote nos leva nele até a presença de Deus. Ele é tanto o caminho quanto o condutor à presença de Deus. Quando nós vemos o versículo a partir do 19, o qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. É ali que o Senhor Jesus está, é ali que ele penetrou. E é onde também nós podemos depositar a nossa confiança, desde que nós sejamos conduzidos por ele.
Já falaremos sobre esta âncora segura que é o Senhor Jesus. Quando você não estiver se sentindo seguro, pense que o navio também pode estar sem segurança no mar. Então precisa de uma âncora que o livre de ficar à deriva, sem o que pode caminhar rumo à sua destruição. Assim como o navio tem uma âncora em que pode confiar, você também tem uma âncora bem segura, Jesus Cristo, versículo 19, âncora da alma, tão abalada por este mundo inseguro. Se Jesus for sua âncora, você estará seguro nos dias mais turbulentos, quando os ventos assoprarem impetuosos contra sua embarcação. É o que nos diz o versículo 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O versículo 18 já dizia: mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A nossa esperança, ela está alicerçada, assim como o navio está alicerçado na âncora, a nossa esperança está alicerçada no Senhor Jesus. Não tem em nenhum outro segurança, pois somente o Senhor Jesus nos oferece segurança. E essa segurança é uma garantia que Deus prometeu a Abraão, fazendo tanto a promessa quanto o juramento. Portanto, você está seguro se você crê no Senhor Jesus. Nossa âncora segura, o Senhor Jesus, penetrou além do véu e vive na presença de Deus, para onde quer nos levar também. Portanto, quando você ora, quando você confia, você está nada mais do que na presença de Deus através do Senhor Jesus. Isto é o que o autor aos Hebreus tem tentado nos passar, e no capítulo de número 7, ele voltará a falar sobre Melquisedeque. Ele já introduz isso no versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, e tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veremos então no nosso próximo estudo essa ordem de Melquisedeque. Mas eu quero frisar nesta parte do estudo que Jesus entrou como precursor, entrou primeiro, para que nós possamos entrar também nele, porque ele é que nos conduz em segurança a Deus, e nós podemos entregar seguros nossa confiança a Deus por meio de nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Resumindo então essa sessão de Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 20. Nossa âncora segura, o Senhor Jesus, penetrou além do véu e vive na presença de Deus, para onde quer nos levar também. Essa é a vida cristã. A vida cristã só faz sentido se o cristão desde já desejar viver no céu. Nós moramos aqui, mas a nossa pátria não é aqui, entenda isso. E os cristãos primitivos, eles entendiam isso. Eles entendiam que eles eram de outra pátria, mas enquanto eles não chegavam lá, eles poderiam fazer de qualquer lugar a sua pátria. Por quê? Porque eles queriam, eles sabiam que viveriam a glória de Deus na terra. Somente é possível isso por meio do Senhor Jesus, que quer nos levar à presença de Deus, a vivermos em harmonia e em comunhão com Deus. Por que Abraão foi introduzido pelo autor nessa seção de sua carta? Sem dúvidas, para lembrar do exemplo da perseverança do servo de Deus. E também para lembrar que Deus o chamou para nele fazer uma promessa, um juramento para todos os seus descendentes. E isso nos alcança. Somos salvos então por meio do Senhor Jesus e por meio do Senhor Jesus levados à presença de Deus. Deus jurou, colocou em risco sua autoridade e integridade através de seu juramento a Abraão. Ele colocou o Senhor Jesus, o descendente de Abraão, como nossa garantia de salvação. Então o Senhor Jesus, descendente de Abraão, é a nossa garantia.
Se você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Entenda isso. Esse é o requisito para você ser salvo. Crer, confiar no Senhor Jesus, que foi quem nos deu para a nossa salvação. Nossa esperança deve repousar na pessoa do Senhor Jesus, o descendente de Abraão, por meio de quem temos a promessa de Deus. O Senhor Jesus é a âncora de nossa alma, a nossa segurança. Tem um hino que ele diz: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Entenda isso, observe isso em você. Se você tem essa segurança de que você vai morar com Deus, se você não tem, alguma coisa está errada. Pois o Senhor Jesus, a todo aquele que nele deposita a sua confiança, dá essa certeza de que nós vamos morar com Deus. Nossa esperança não se limita ao véu do tabernáculo, nos impedindo de chegar à presença de Deus. Nossa esperança nos leva, por meio do Senhor Jesus, a desfrutar desde já a presença de Deus, pois o Senhor Jesus penetrou como precursor além do véu, versículo 19. Se foi como precursor, significa que deseja levar consigo todos os que nele confiam. O Senhor Jesus quer levar todos os que confiam nele e entregaram a vida a ele, a morar com Deus nos céus e a desfrutar desde já na terra da paz que essa segurança nos traz. Abraão aguardou com paciência, versículo 15, para alcançar a promessa. Levou 25 anos para que Isaque nascesse. E conosco, será diferente? Preste atenção nisso que eu vou te falar. Você está sofrendo do mal desta humanidade do século XXI que apressa o desejo de ter tudo agora? Deus não é assim. Deus não age assim. Abraão aguardou 25 anos pelo cumprimento da promessa que Deus fez a ele. Tenha certeza, tudo aquilo que Deus quiser fazer por você nessa vida, Ele o fará, ainda que aos seus olhos isso demore. Mas 25 anos aos olhos de um Senhor da eternidade, o que é? Confie firme. Chegará o seu dia de você se alegrar pelo que Deus fez na sua vida. E por fim, o céu, que é o maior presente que Deus tem para nos dar. Algumas perguntas para nós finalizarmos essa sessão de Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 20. Em que implica a promessa feita por Deus a Abraão? Porque Deus jurou a Abraão, se é Deus? Quais são as duas coisas imutáveis citadas no versículo 18? O que significa a expressão âncora da alma do versículo 19? Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Violada. Aguardo você para nós continuarmos estudando a Epístola aos Hebreus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance, seja a âncora da nossa alma, nos dê segurança, paciência, a fim de aguardarmos as bênçãos de Deus para essa vida e por fim o céu, onde todo aquele que crê verdadeiramente no Senhor irá morar. Amém.